Ei você, pessoa da bandeira branca, azul e rosa, venho nesse vídeo trazer uma dica, algo que foi absolutamente importante para os meus pacientes virarem a chavinha e fazerem algo mais leve, mais prazeroso. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo, né? Se você faz parte dessa comunidade, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, me ajuda a espalhar esse conteúdo. Toda segunda-feira tem vídeo novo pra vocês, ok? E se vocês quiserem saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para minha lista de espera. E vamos, sem delongas, começar com esse assunto super importante. Eu venho aqui então trazer uma dica. Eu venho contar para vocês o momento em que os meus pacientes viraram uma chavinha e começaram a entender e vivenciar como algo mais leve, mais prazeroso. Às vezes eu falo de um jeito assim, né, que eu não completo muitas palavras, por conta de uma censura chata, mas eu te garanto que isso não vai atrapalhar em nada teu entendimento, então fica comigo. Gente, qual que é o momento de virada de chavinha? O momento de virada de chavinha é que esse paciente, ao longo do nosso trabalho, ele vai percebendo que identidade é uma coisa, performance é completamente outra. E que essa identidade não é dada pelo corpo, tá? Calma que eu vou explicar, fica aqui comigo. Quando uma pessoa muitas vezes começa, né, ela traz, né, muito, e eu falo isso com muito cuidado, ela traz uma necessidade muito grande de ser lida como uma pessoa, como uma mulher, como um homem, como uma pessoa não binária. Óbvio, né? Isso é absolutamente legítimo e muito importante. Então essa pessoa, ela começa o processo terapêutico muito num lugar de precisar provar para ela mesma, de precisar seguir roteiros pré-estabelecidos para ser reconhecida como uma mulher, como um homem, como uma pessoa não binária. Isso é absolutamente esperado. No entanto, depois de um tempo, essa pessoa vai entendendo que identidade é casa, é morada. A identidade é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu sou. Identidade tem a ver com o que está dentro de mim, o que eu sinto mesmo quando não tem ninguém me olhando. Isso é identidade. No entanto, performance tem a ver com esse modo de ser no mundo. E gênero nada mais é do que performance. Só que as pessoas confundem. E é muito importante dentro do processo terapêutico que esse paciente vá entendendo que é performance, identidade é morada, é casa. E aí, falo isso também num lugar de muito cuidado, porque alguns pacientes, no começo dos seus processos, têm questões muito sérias em relação a algumas partes do corpo, porque não foram leads como quem verdadeiramente são. Então, não ser lead por quem verdadeiramente é muito dolorido e traz uma necessidade muito grande de validação, traz uma necessidade muito grande de estar no mundo e ser lead como quem verdadeiramente é. Isso é absolutamente legítimo. Mas depois do passar do tempo, essa pessoa vai entendendo que, de alguma maneira, ela vai se tornando meio refém de um manual, de um roteiro pré-estabelecido para ser mais homem, mulher, pessoa não, ok? Isso é absolutamente natural, gente. Só que depois de um tempo, essa pessoa vai se libertando desses roteiros pré-estabelecidos e ela vai podendo estabelecer uma relação criativa. Eu adoro essa palavra, gente. Uma relação criativa e estabelecer uma relação onde estar no mundo, tendo essa identidade, é um lugar de prazer, leveza. Quando você vira a chavinha, entendendo que esse manual imaginário para você ser mais ou menos algo, isso é algo que pode ser muito aprisionador. Isso é algo que não traz liberdade. E toda vez que a gente não vive a fluidez de quem nós verdadeiramente somos, isso traz muitos sintomas, isso traz muita dor, isso traz muita ansiedade, né? Entendendo o sintoma também como ansiedade ou outras questões que geram muita dor a essa pessoa. Só que quando a gente vira a chavinha, né, eu e o meu paciente, e ele começa a entender que a forma de ser e estar no mundo pode ser algo leve e algo prazeroso na medida em que essa pessoa
se livra desses roteiros pré-estabelecidos e desses manuais para ser mais ou menos. E aí, olha que interessante, algo que marca esse momento, né, de virada de chavinha é quando a pessoa começa a entender que a forma dela estar no mundo conversa com aquilo que ela verdadeiramente é. E isso, gente, é algo leve, é algo que me gera conforto, olha que interessante, e gera algo que eu vou trazer o corpo aqui de novo. Quando eu estou, né, quando o paciente começa a estar nesse mundo e ele começa a perceber que a sua forma de estar no mundo, de se colocar no mundo, faz com que esse corpo, que essa presença se abra, se expanda, é o momento em que você sabe que virou a chave. É o momento em que vem algo que eu falo muito com os meus pacientes, que é a alegria mais mansa, que é a alegria onde você consegue entender que aquilo que você faz, como você se coloca no mundo, coloca um rastro de alegria e leveza. Eu sei que muitas vezes você que está vendo esse vídeo pode não estar entendendo muito bem o que eu estou falando, mas para te ajudar a entender mais, eu quero te dizer assim, sabe aquele momento em que você está conversando com uma pessoa, essa pessoa é a primeira vez que você está vendo ela, e você está ali dando seu nome, meu nome é tal, sou reconhecido pelo pronome X. E fazer isso traz uma leveza e não fica mais refém de uma validação do externo, do outro, para aí ficar alegre, leve, sentir euforia. Quando o paciente começa a entender que ele é responsável muitas vezes pelo seu autoapagamento, o que é isso? Aquele momento em que a pessoa, de repente, não foi reconhecida por quem ela verdadeiramente é, e isso gerou para ela uma grande dor. E ela começa a se autoapagar, a não estar no mundo, a, de repente, se excluir, não dizer aquilo que verdadeiramente sente. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu a lidar com que muitas vezes esse externo não vai validar quem você é. Mas você não pode ser refém disso. E eu tô dizendo isso num lugar de muito cuidado, porque a pessoa que tá vendo esse meu vídeo, mas eu acho que esse vídeo, na verdade, é para falar com essa pessoa que quer também estar nesse lugar. Com essa pessoa que também quer, de alguma forma, se sentir livre para ser e estar no mundo como bem entender. Então, a chavinha vira quando esse outro não precisa me validar mais. A chavinha vira quando essa pessoa começa a se relacionar com esse mundo de uma maneira mais fluida. E o segredo de tudo isso é que essa identidade não pode ser validada nem pelo corpo e ela não pode ser validada nem pelo que o outro diz ou não diz a meu respeito. E quando eu falo pelo corpo, é porque você há de convir comigo que os seres humanos são plurais. Seres humanos têm corpos. Seres humanos têm partes de corpos. E acho que é algo também muito libertador para os meus pacientes é quando eles entendem que parte do corpo não marca quem verdadeiramente são. Parte do corpo, as partes do corpo dizem respeito apenas de um corpo. Dizem respeito, né, da mesma forma que a gente tem um olho, uma boca, um nariz. Tudo isso é absolutamente igual a partes íntimas, por exemplo. De novo, gente, falo isso com muito respeito, mas quando eles começam a entender isso e começam num lugar assim, tá, esse é o meu corpo, talvez eu não possa fazer uma intervenção para afirmar exatamente agora, mas eu não vou deixar de viver, eu não vou deixar de me colocar no mundo, eu não vou deixar de me relacionar, eu não vou deixar de expandir, eu não vou deixar disso. É claro que eu posso daqui a algum tempo fazer essa intervenção se eu assim quiser, se isso for importante para minha afirmação, tá tudo bem, mas talvez agora eu não consiga. Mas eu vou esperar, eu vou continuar vivendo. Quando eles começam a entender isso e começam, né, a virar essa chavinha de não ter mais que pedir permissão para esse mundo, para existir, para ser, para viver, para ter prazer, para gozar, para se libertar. Gente,
isso aí muda completamente a forma de estar no mundo. Então, o core, né, o centro desse vídeo é para te dizer que no momento em que você vira a chavinha, né, no processo terapêutico, que você já sustenta quem você já sustenta a sua liberdade, a sua identidade. Fica muito mais fácil quando você vira essa ideia de que identidade é algo que é dado, é algo que você vem aqui nesse mundo apenas para performar. Não, identidade é morada. E não é o outro que vai validar. É você que vai ser. É você que vai estar. É você que vai existir nesse mundo como você é. E, de novo, tá tudo bem querer fazer tantas modificações se isso for feito de maneira segura. Tá tudo bem você querer experimentar. Tá tudo bem você não ter necessariamente caixas fixas, né? Sou isso ou sou aquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem criar caixas e desconstruir caixas, né? Porque a terapia é justamente para isso. Terapia não é tribunal de identidade, é laboratório para desmontar roteiros herdados e ouvir o que é verdadeiramente seu. Quando a pessoa começa a fazer isso da tua vida, nossa, fica tudo tão mais leve, fica tudo tão mais prazeroso. Você que está assistindo até o final, isso aqui conversou com você, isso aqui te tocou, coloca aqui nos comentários e me deixa saber o que você acha, como que foi o teu processo, como que está sendo o teu processo, se você já sente isso, se você quer sentir isso, coloca aqui, tá bom? E se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo, então, tem um link para minha lista de espera, preenche que super em breve eu entro em contato. Bora construir esse eu mais autêntico juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.